Bom dia! Bom dia, famílias! Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Te espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, se cuidando direitinho aí, tá? Preservando a saúde. Crianças, hoje nós iremos trabalhar um pouquinho conteúdo de história, falar um pouquinho sobre a história do Brasil, né? É uma história que nós todos fazemos parte. Nós iremos falar sobre a abolição da escravatura, que aconteceu em 13 de maio de 1888. Isso exatamente há 133 anos atrás. Se a gente for analisar, nossa, parece uma eternidade. 133 anos, um século e 33 anos. Não é tanto tempo assim, né? Que até acontecer a abolição da escravatura, que aconteceu com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, teve várias outras leis abolicionistas que tentaram, de alguma forma, libertar os escravos. Teve a lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia o tráfico, né, de negros trazidos da África, né, dos navios negreiros. Teve a lei dos sexagenários, né, que libertava pouquíssimos escravos acima de 60 anos. Teve a lei do ventre livre, das crianças que nasciam, né, a partir de determinada data, ficariam livres. Até chegar na Lei Áurea, em que foi conquistada a tão sonhada liberdade. Mas e essa liberdade? Será que realmente essa liberdade aconteceu? Será que essa liberdade realmente libertou as pessoas daquela época e até de hoje em dias atuais para viverem suas culturas, viverem suas vidas como pessoas normais, né? Sem ser apontada por nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de desigualdade? Então hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? A Tia irá postar um vídeo que fala a sequência das leis que aconteceram, né, das leis abolicionistas até chegarem na Lei Áurea. Então vocês assistam o vídeo com bastante atenção e prestem bastante atenção nas orientações que eu estarei passando, né, durante o vídeo. Eu estarei fazendo algumas perguntas para vocês estarem me respondendo, tá bom? Algumas atividades. Então vamos lá iniciar? Fim do tráfico negreiro no Brasil. Desembarque de escravos africanos no Brasil, dos anos de 1831 a 1853. Olha os dados que a tia salvou para vocês verem. A quantidade, né, de africanos que foram trazidos para o Brasil durante esses anos. Olhem para vocês verem. Teve ano que chegou a trazer 60 mil escravos em um único ano. Então, se nós formos calcular a quantidade, vai ser uma quantidade exorbitante, né? De escravos trazidos. Sem contar aqueles que morriam, né, no meio do caminho,
porque como as viagens nos navios negreiros eram em péssimas condições, então muitos morriam no meio do caminho nas viagens. Era totalmente desumano as condições que eles faziam essas viagens, né? Todos amontoados nos porões dos navios. Ali eles passavam fome, ficavam doentes, passava doença, um passava para o outro. Eles eram atirados no mar. Então, nós iremos fazer os cálculos. A tia vai lançar um desafio aqui. Nós todos iremos calcular todos esses números. Onde está escrito escravos, nós temos que somar para nós sabermos aproximadamente a quantidade de africanos que foram trazidos para o Brasil. Vamos ver quem vai conseguir chegar a esse número exato, tá? Olha que outro fato interessante que a tia encontrou. Eles eram comprados, né, e pagos em contos de réis. Então, se eles tinham até 30 anos, eles valiam 900 contos. De 30 a 40, 800 contos. De 40 a 50, 600 contos. 55 a 50 a 55 anos, 400. E de 55 a 65 anos, eles valiam 200. Observem que quanto mais idade eles tinham, mais eles eram desvalorizados, menos eles valiam. Então a gente pensa e analisa como que um ser humano pode ser vendido como moeda, né? Como uma moeda, válido como um dinheiro. O ser humano não tem preço, independente da cor, da raça, da etnia. Nenhum ser humano tem preço, né? Nós todos somos iguais perante a lei divina, todos somos irmãos, criados por um só Criador. Então, muito desumano o que aconteceu com os africanos naquela época. Não tinham direito